João capítulo 4, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, que também é chamado de o quarto Evangelho, porque ele, diferente dos outros três, Mateus, Marcos e Lucas, são mais do ponto de vista biográfico de Jesus. E João escreve muito tempo depois, já no final do século I, numa perspectiva mais cristológica, mais voltada para a pessoa de Cristo, sobretudo Cristo como Deus. Mateus revela Cristo aos judeus como um leão, ele é o rei. Marcos revela Cristo principalmente aos romanos, e ele é então o boi, o servo. Lucas revela Cristo, sobretudo, aos gregos, então ele é o homem, filho do homem, o homem perfeito. E João revela Cristo à igreja, como Deus. E o animal simbolizado ali é a águia, aqueles 4 seres viventes que aparecem em Ezequiel e em Apocalipse, apontam para Cristo nessas 4 faces, onde Cristo é um leão como rei, é um boi como servo, é um homem como filho de Deus encarnado, e é uma águia, porque ele é divino, ele é Deus. Então, João escreve nessa perspectiva, e é por isso que a maioria do conteúdo do Evangelho de João não aparece nos outros 3. Alguns poucos textos tem nos 4 evangelhos, mas o Evangelho de João é o que tem o maior conteúdo que não tem nos outros. Essa história que nós vamos ler agora é um exemplo disso. Só o João narra essa história, nenhum dos outros 3 evangelistas narra a história onde Jesus encontrou a mulher na beira daquele poço em Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e aí vem uma frase entre hífen ou entre parênteses ou entre colchetes, depende da editora da sua Bíblia. Isso quer dizer que esta frase não estava presente nos originais. Isso provavelmente é um comentário que foi acrescentado ao texto ao longo dos anos. Provavelmente não foi João que cunhou essa frase, mas algum comentarista ou alguém que colocou esse acréscimo. Então, por isso, ele vem sinalizado entre colchetes, entre parênteses ou entre hífens. E diz, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. É como que explicando o que fica implícito no primeiro. Jesus, quando ouviu dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, ele subiu para Galileia. E aí, esse entre parênteses aí, vem explicando, dizendo, olha, o pessoal estava jogando na conta de Jesus, mas quem batizava mesmo eram os seus discípulos. Ô, gente, só esse primeiro versículo aqui já dá uma mensagem para nós. Olha como que Jesus é um cara da paz. Olha como que Jesus foge de briga. O pessoal está na Judéia, e quem é que está na Judéia pregando e batizando? João Batista, primo de Jesus, chamando todo mundo de cobra, arrependei-vos. E Jesus aparece e diz, esse é o Cordeiro, e aí ele batiza Jesus também. E aí o pessoal começa a comparar. Olha, o João Batista apareceu primeiro e ele estava batizando. Agora apareceu esse primo dele aí, ó, e está batizando mais. Aí Jesus fala, então vocês estão querendo comparar nós dois? Vocês estão querendo promover uma briga entre nós dois? Não, o meu reino não é feito de comparação. O meu reino é feito de cooperação. Deixa meu primo batizando aqui embaixo e eu vou lá para cima. E Jesus foge da briga. Você já tinha reparado isso aí?
que motivou Jesus sair da Judéia e ir para Galiléia e no meio do caminho encontrar a samaritana? Fugir da briga e da comparação, porque Jesus não gosta de comparação, Jesus gosta de cooperação. Nós não estamos aqui para ficar competindo, quem faz mais, quem serve mais, quem tem mais dom, mais talento, quem é mais usado por Deus. Não, nós estamos aqui para cooperar uns com os outros, uns aos outros, para que Jesus e o seu reino possa crescer. Portanto, irmãos, a gente precisa aprender com Jesus e fugir de toda e qualquer comparação que gera dissensão. Fugir de confusão. É isso que Jesus está ensinando aqui. Toda vez que a gente cair nessa tentação de comparação, a gente precisa fugir disso. Porque isso não edifica, isso não agrega, e isso não agrada a Jesus. Aí, deixou a Judéia e foi para Galiléia. Esse versículo 4 aqui também é maravilhoso. Olha o que ele diz. Era necessário passar por Samaria. Não era necessário. Porque se você olhar o mapa da Palestina, Judéia está aqui, Galiléia está aqui. No meio está a Samaria. Aqui está o mar Mediterrâneo, o rio Jordão corre no meio, depois do Jordão tem uma cadeia de montanhas, Transjordânia. Daqui para cá vai para o Oriente. Então, da Judéia para Galiléia, você pode sim passar por Samaria. Mas os judeus, quando precisavam fazer esse caminho, não passavam pela Samaria. Você sabe, judeu não se dá com samaritano. Aquela briga antiga, desde os tempos de Roboão e Jeroboão, quando o reino se dividiu. Já tem 950 anos essa treta. Na verdade, aqui já tem 980 anos a treta. O judeu não dá com o samaritano, porque eles entendem, nós somos os crentes, aqui é os parentes nossos que está desviado, lá em cima é os ímpios incrédulos. Então, quando a gente precisa ir lá na terra dos ímpios, a gente não passa para encontrar com os desviados, porque a gente não quer nem conversa com eles. Então, eles passavam ou pela beira da praia, pela planície costeira, ou eles atravessavam o Jordão e iam pela Transjordânia. Era mais demorado, era mais difícil, mas eles preferiam fazer um caminho mais demorado e difícil do que correr o risco de encontrar com um samaritano no meio do caminho. Jesus é judeu. E Jesus diz, tem que passar pela Samaria. Aí eu fico imaginando todos os discípulos, que também são judeus, apesar de muitos deles morarem na Galiléia, eu imagino eles olhando para Jesus dizendo assim, por que é necessário passar por Samaria? A gente pode ir pela praia, a gente pode ir pela montanha, por que tem que passar lá? Não é uma necessidade geográfica. É igual se eu tiver que ir daqui para Mogi. Eu posso passar por fora, pela Ayrton Senna, eu posso passar lá por dentro, por Ferraz, e sair já lá não sei onde, ou eu posso ir aqui por dentro, passando Itaquá, Poá, Suzano, entendeu ou não? Então vamos supor que o povo do Itaim não gosta do pessoal de Poá. Não, eu quero ir para Mogi, mas eu não quero passar em Poá. Eu vou pela Ayrton Senna, eu vou lá por baixo, por fora. Aí eu viro e falo assim, não, para ir para Mogi é necessário passar em Poá. E você fala, não, pastor, não é necessário. Portanto, não é uma necessidade geográfica, nem logística. É uma necessidade missional. É necessário passar por Samaria, porque tem uma mulher lá que precisa se encontrar com Jesus. Meus irmãos, a gente não faz missões por uma necessidade de geografia, logística, ou até mesmo para satisfazer e aplacar a nossa consciência de que, a gente mandou para lá uma oferta, estamos quites com Deus. Não, a gente faz missões porque essa é a vontade de Jesus, porque tem muitos, entre aspas, muitos samaritanos espalhados por esse Brasil que precisam se encontrar com Jesus. É por isso que a gente faz missões. E Jesus passa lá, encontra aquela mulher, lá em Sicar, perto das terras
que Jacó deu para José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Qual que é a hora sexta? Meio-dia. Aliás, desculpa aí, meninos, vocês estão na Nova Almeida atualizada, eu estou na Revista e atualizada. É porque eu estava usando essa versão para uma outra coisa ali. Deixa eu. Na Nova Almeida atualizada, já traz, né, a explicação colocando meio-dia. Nas outras versões de Almeida mais antigas, diz que era hora sexta, porque o dia do judeu começa às 6 da manhã. Então, 6 mais 6, 12. Então, hora sexta é meio-dia. Isso aqui é muito importante para a gente entender essa história. Está dizendo, era meio-dia. A região de Samaria é uma região mais desértica, uma região mais quente. Tem água, o Rio Jordão corta ali tudo. Mas não é uma área tão verde, não é uma área tão fresca, tão agradável quanto a Judéia. Então, era meio-dia, numa região que faz mais calor, e Jesus começou a ficar cansado, e aí aquele calor deu a ele um cansaço a mais, porque você está andando. Uma coisa é você andar numa região mais fresca, mais arborizada, com mais sombra, na beira de um rio. Outra coisa é você andar numa região mais desértica, não tem sombra nenhuma, e com sol de meio-dia na muleira da pessoa. O que isso aqui, João faz questão de registrar? Ah, porque era meio-dia, então por isso que eles estavam com fome, e eles foram lá comprar comida. Ok? Mas, presta atenção nisso. Ali, no 6, ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem. Isso aqui demonstra que João escreve o evangélico com um propósito maior de revelar a divindade de Jesus, mas ele também não deixa de revelar a humanidade de Jesus. Porque João é o único evangelista que diz que Jesus ficou cansado e que Jesus chorou. Portanto, Jesus é divino, 100% Deus, mas Jesus também é humano, 100% homem, que também se cansa, que também tem sede e que também chora. E por isso, disse o escritor aos Hebreus, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque como ser humano, ele passou por tudo e todas as dificuldades que nós também passamos. Por isso que nós amamos Jesus, porque ele entende exatamente o que a gente sofre, porque ele também passou por isso. Por isso que ele se compadece, porque ele sabe exatamente os desafios que existem em sermos humanos. Nisso, veio uma mulher tirar a água do poço. Que hora que era? Meio-dia. Você acha, numa região desértica, sem muita sombra, meio-dia com sol na muleira, você acha que é o melhor horário para ir buscar água? Então, por que essa mulher está indo buscar água meio-dia? Porque ela tem uma crise. Ela já teve vários maridos, e o que ela está agora nem é marido dela. A fama dela não é muito boa. Então, ela era uma mulher que fugia do convívio social, porque ela tinha vergonha de algumas coisas. E é por isso que ela ia pegar água no horário que ninguém ia, meio-dia. Nós também somos assim, né, irmãos? A gente evita algumas conversas, a gente evita alguns eventos, a gente evita alguns lugares, a gente evita algumas pessoas. Por quê? Porque a gente tem vergonha, a gente tem crises que a gente não quer tocar naquele assunto, a gente não quer que ninguém fale daquilo, a gente não quer que ninguém nem saiba que nós temos aquela dificuldade. Então a gente fica evitando, mas quanto mais a gente evita, mais Jesus se aproxima da gente. E ela não quer conversar com ninguém, e de repente aparece a última pessoa que ela imaginava que puxaria uma conversa com ela. Um homem judeu, rabino, não vai conversar comigo nunca. Porque na cultura dessa mulher, um homem não fala com mulher em público. Um rabino
não ensina a não ser que sejam seus alunos. Um judeu não fala com um samaritano. Então, não havia na cabeça dessa mulher possibilidade nenhuma de Jesus puxar assunto com ela. Porque ele é homem, porque ele é judeu, porque ele é um rabino. Ele é um mestre. Judeu não fala com samaritano, homem não fala com mulher, e mestre não dá aula em público, quanto mais para uma mulher. Aí Jesus vira para ela e fala: você me dá um gole d'água aí? Aí que a cabeça dela explode mesmo. Eu achei que esse homem não ia nem puxar assunto comigo, agora ele está me pedindo um favor? Como que um homem judeu, rabino, fala com uma mulher em público e, além de falar, ainda se coloca na posição de que precisa da minha ajuda? Como que eu, uma mulher samaritana, que já teve um monte de homem, que tem vergonha de tudo e de todos, que eu sei que eu estou com vários erros na minha vida, agora eu sou colocado na posição de poder ajudar um homem rabino judeu. Que humildade é essa? Essa cena, a gente talvez nunca vai conseguir perceber o drama envolvido nessa cena, porque na nossa cultura não existem essas características. Mas tente, por favor, se colocar no lugar daquela mulher, numa cultura em que um homem não fala com uma mulher, um judeu não fala com um samaritano, e um rabino não conversa, não dá aula, não responde perguntas de quem não é seu aluno, de um samaritano, principalmente se é uma mulher, na situação que ela estava. Gente, e essa cena só aconteceu aqui com Jesus. Nunca, nem antes nem depois, na história, aconteceu algo parecido com isso aqui. Isso aqui é tão extraordinário, mas tão extraordinário, que o João não quis deixar passar. O Mateus escreveu, o Marcos escreveu, o Lucas escreveu. Na verdade, o Mateus escreveu, depois o Marcos escreveu, depois o Mateus, depois o Lucas. Independente da cronologia, o João falou: não, eu não posso terminar o Evangelho sem lembrar dessa história, porque isso aqui foi extraordinário demais. Isso aqui nunca aconteceu, isso aqui nunca mais vai acontecer. Eu preciso registrar, porque isso aqui é algo extraordinário. E aí, os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E a mulher perguntou, olha a crise dela: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Isso não pode acontecer. O Senhor está quebrando todas as regras do seu povo. O Senhor está quebrando a religiosidade do seu povo. Por que o Senhor está quebrando esse monte de regra e se colocando na posição? Porque um judeu nunca ajudaria um samaritano. Agora você imagina um judeu pedir ajuda a um samaritano. Mulher! Gente, vocês não têm noção a complexidade sociológica dessa cena aqui. É um negócio extraordinário demais que só Jesus pode fazer. E quando a gente olha para essa mulher, é impossível a gente não lembrar de nós mesmos. Porque nós, sendo quem somos, Jesus chamou a gente para perdoar, salvar e ainda usar a gente para trabalhar junto com Ele. É algo muito extraordinário, irmãos. É muito extraordinário. Aí Jesus disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, era você que me pediria água.
Aí Jesus agora parece que está colocando as coisas no lugar certo. É claro, sendo eu uma mulher samaritana, o normal, o natural é que eu pedisse água para o Senhor, e não o contrário. Parece que Jesus está colocando as coisas no devido lugar, na ótica humana. Só que ele já está falando de uma realidade espiritual. Não importa que eu sou judeu, não importa que você é mulher, você é samaritano, e não importa nada. O que importa é que você veio buscar água para matar a sede do seu corpo. E você não faz ideia que eu vou te dar uma água que vai matar a sede da sua alma. E a mulher respondeu: o senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde que o senhor vai conseguir essa água viva? Porque Jesus fala, você está pegando uma água, gente, água morta. E água viva é água parada e água corrente. Tá ok? É só isso. Às vezes a gente viaja demais também, não precisa. Isso é um hebraísmo. Água de poço é uma água parada. Então eles chamam de água morta. A água de rio é uma água que se move, que mexe, que corre para baixo. Então é uma água viva. Então existe aqui as expressões que têm relação com o que é natural. A água do poço é parada, portanto morta. A água do rio, ela anda, portanto viva. Mas Jesus está aproveitando da maneira que eles chamavam a água, uma de morta, outra de viva, para falar de uma realidade espiritual. Ou seja, a água do poço mata a sede do corpo, mas a água que Jesus dá mata a sede da alma. E não tem poço nesse universo que mate a sede da nossa alma, a não ser que a gente beba da própria água da vida, que é o Cristo. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Aí aqui começa agora a treta genealógica. Agora começa a treta de família. Porque, você sabe, os samaritanos são descendentes de Jacó. Os judeus, descendentes de Jacó. Tudo descendente do mesmo homem, Israel. Quem furou aquele poço? Jacó. Quem é o antepassado mais importante daquele povo? Israel, que é o Jacó, que a gente viu domingo agora. Não é que de Jacó ele virou Israel, porque Deus transforma o passado da gente. E por que a gente está vendo a história dessa mulher? Porque Deus transforma o nosso passado, mas também transforma o nosso presente. E também o nosso futuro. O senhor está se achando maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu de beber desse poço? Ele mesmo bebeu, os filhos dele beberam, os animais dele beberam. Os judeus se acham melhor do que nós, mas na verdade, o nosso pai Israel morava aqui em cima e não lá embaixo. Porque o poço de Jacó fica aqui na Samaria e não lá na Judéia. Aí aqui começa agora a guerra de quem está mais certo. Que é uma guerra que já dura 950 anos. Jesus respondeu, quem beber dessa água volta a ter sede, mas aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Toda vez que você tiver sede, você vai ter que vir beber nesse poço. Mas se você beber da água que eu der, você não precisa ir em poço nunca mais, porque você mesmo vai ter uma fonte de água. Por quê? Porque aí o Espírito vai habitar em você, e aí você não tem sede mais. A mulher disse, Senhor, então me dá dessa água aí, porque eu não aguento mais vir nesse poço meio-dia, porque se eu vier cedinho, tem um monte de gente, eu tenho vergonha. Se eu vier de tardezinha, tem um monte de gente, eu tenho vergonha. Então, para eu vir em paz, eu tenho que vir meio-dia. E é muito ruim passar todo esse calor e sofrer vindo buscar água meio-dia. Eu não aguento mais. Tem como o Senhor me dar dessa água aí que não precisa voltar mais aqui? A Jesus, eu dou, mas você tem que ir lá buscar seu marido. Porque não pega bem para mim um homem servir uma mulher em público se essa mulher é casada.
Então eu não quero quebrar nenhuma regra, nem social, porque eu não quebro nenhuma lei, eu não quebro nenhum mandamento, eu não quebro nenhum estatuto, eu não quebro nada. Eu sou perfeito, então vai lá buscar seu marido. Aí ela falou, eu não tenho marido. É verdade. Marido mesmo, você não tem. Porque você já teve 5, né? E esse que você está agora, também não é seu marido. Aí a mulher regala os olhos. O senhor é um profeta. Como é que você adivinhou minha vida? Como é que você sabe da minha história? Gente, eu não sei você, mas a primeira vez que eu ouvi o Evangelho, lá naqueles 1998, na Batista Central de Volta Redonda, pastor Nilson de Márcio contando a parábola do filho pródigo, e eu achei que ele estava falando da minha vida. Como é que esse homem sabe da minha vida? Quem contou da minha vida para esse cara aí? E eu até achei que fosse meu amigo que me convidou para ir na igreja, que tinha contado as minhas coisas para o pastor falar tudo que era eu. E o amigo falou, nem conheço ele direito também não, rapaz. E a história da minha vida também. E como assim que esse cara sabe de mim? Aí, olha, agora começa, teve uma discussão sociológica, depois teve uma discussão étnica, ou biológica, né, ou genealógica. Agora começa uma discussão teológica. Os nossos pais adoravam aqui em Betel. Israel, nosso pai, Jacó, ele adorou aqui, foi aqui que ele fez um altar. E por isso que ele chamou aqui de casa de Deus, Bet-El. Mas vocês dizem que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém, porque Davi falou que tinha que adorar lá, levou a arca para lá, e o filho dele, Salomão, construiu o templo lá. Mas espera aí, olha só, discussão teológica agora. Como que lá embaixo é o lugar certo de adorar, se o nosso pai Israel adorava aqui em cima? Era aqui que era a casa de Deus. Então por que não fez o templo aqui e fez lá embaixo? Sabe por quê? Porque vocês, judeus, se acham melhor do que nós. Só que nós adoramos no mesmo lugar do nosso pai Israel. Vocês adoram no mesmo lugar de Davi e Salomão. Aliás, quem é mais importante para nós? Davi e Salomão ou Israel e Abraão? A mulher joga pesado com Jesus agora. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem aqui em Betel, Gerizim, nem lá em Jerusalém, vai ter adoração. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Eu sou o Salvador. E eu sou descendente de Judá. Mas vem a hora, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aí Jesus agora está bugando a cabeça dessa mulher de uma vez. Primeiro ele falou de uma água que não precisa ir no poço mais. Agora ele está falando que dá para adorar em qualquer lugar. Como adorar em qualquer lugar? Ou você adora em Betel, ou você adora em Jerusalém. Não tem outro lugar. E aí Jesus está falando, não, minha filha, o lugar é o que menos importa. Não é o lugar, é a maneira. De que adianta você estar em Betel e não estar adorando da maneira que agrada ao Pai? De que adianta você estar em Jerusalém e não estar adorando da maneira? Aí Jesus está dizendo, o meu Pai se importa mais com a maneira que Ele é adorado do que o lugar em que Ele é adorado.
Aí ele bugou a cabeça da mulher, porque no tempo e na cultura dela, não existe essa convicção teológica, dá para adorar a Deus em qualquer lugar. Não, para adorar a Deus tem que ir. Se for judeu, no templo. Se for samaritano, em Betel. Aí agora que Deus buga mais ainda ela. Deus é espírito, minha filha. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se o nosso Deus fosse algo físico, você tinha que ir lá na presença dele para adorar. Como ele não é físico, não precisa estar em lugar nenhum. Se o seu espírito conectar com o dele, está tudo certo. Só que na cabeça dessa mulher isso não existe, isso é impossível. Ninguém nunca falou dessa realidade com ela. Dá para adorar a Deus em qualquer lugar. Como assim? Aí a mulher, não, eu sei que vai vir o Messias, o ungido, o Cristo. E quando ele vier, aí vai dar para adorar em qualquer lugar. Aí Jesus disse, você não entendeu ainda não, minha filha? Eu sou o Messias e estou falando com você. O Messias já veio, o Messias sou eu. Pode adorar em qualquer lugar, minha filha. Naquele momento chegaram os discípulos e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Misericórdia, o nosso rabino fazendo uma besteira dessa, falando com mulher samaritana ainda, e discutindo teologia no meio da rua. Jesus, o que você está fazendo? Misericórdia! O que o senhor está falando com essa mulher, discutindo teologia ainda? Mas a mulher deixou o cântaro, o vasinho de barro que ela ia buscar água, e foi para a cidade dela. E disse ao povo, venham comigo, veja o homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Olha só que doideira que está acontecendo aqui. A mulher acabou de descobrir que Jesus estava disponível para ela, que o Cristo estava disponível para ela. O que ela fez? Ela virou uma missionária. Foi chamar um monte de gente para falar, olha, o Cristo está disponível para nós. Vamos lá conhecer Ele. Aí a gente fica com essas nossas crises. O que é que precisa para fazer missões? Ai, tem que estudar, tem que se preparar, tem que isso, tem que aquilo. Não. Só tem uma necessidade. Saber que o Cristo está disponível. E falar isso para todo mundo. Olha, o Cristo está disponível para nós. A gente pode beber de uma água e não ter sede nunca mais. Mesmo eu, uma mulher samaritana, que teve um monte de homem, e está com um homem e nem é casada. Até para mim, o Cristo está disponível. Porque às vezes a gente também quer limitar a graça de Jesus, né, irmãos? Não, para aquele grupo ali, não, já aquilo ali Jesus não resolve, não alcança, não. Aquilo ali ainda precisa converter, cortar o cabelo, fazer a barba, botar uma roupa decente e tudo. Aí depois pode vir para Jesus. Por que a gente faz essas coisas se Jesus mesmo não fez nada disso? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. A mulher acabou de converter. Horas depois, já estava dando fruto, fazendo missões e apresentando Jesus para os outros. E a gente, anos e anos, perdendo oportunidades. Por achar que não estamos preparados, por achar que não estamos prontos, por achar que, não, a gente não pode, isso é um negócio muito sério, é só para quem é vocacionado, especializado, e tem uma unção diferenciada, e não sei quem, não, isso aí não é para mim, não, isso é para um grupo seleto de pessoas. Uma mulher samaritana, com a fama péssima, saiu da cidade com um cântaro, meio-dia, para ninguém ver ela,
E todo mundo que viu ela saindo, falando, ah lá, já vai, ó. Do que essa mulher era chamada, gente? O que diziam sobre ela? Uma mulher que teve um monte de marido e está com um homem que nem é marido? Aí agora ela volta, sem o cântaro, chamando as pessoas para conhecer Jesus. O pessoal, que é isso, menina? Você não saiu daqui meio-dia que você morria de vergonha da gente? Como é que você está vindo chamar a gente para ir num evento com você? Não, porque agora eu não tenho vergonha mais. Por quê? Você resolveu sua vida? Não, minha vida ainda não resolveu não, mas eu conheci o Cristo. O problema nosso é que a gente fica esperando resolver tudo para depois fazer alguma coisa. Irmão, você ficar esperando resolver tudo para fazer alguma coisa, você vai morrer e não vai fazer nada. Porque só vai resolver tudo quando a gente estiver lá em cima. Aqui embaixo não resolve não, irmão. Aqui a gente vai assim, ó, fazendo o que dá. E o importante é levar para Cristo e vamos embora para frente. Ou eu estou lendo uma Bíblia diferente da de vocês? Porque a Bíblia que eu estou lendo está dizendo, a mulher era alvo de preconceito, os judeus achavam que ela não tinha o direito nem de ter a salvação, quanto mais de cooperar com a salvação de alguém. E ela virou uma missionária no primeiro dia que ela converteu. E ela não semeou e foi embora, jogou palavras graciosas ao vento, não. Ela levou um povo até Jesus. Os caras foram com ela. Ela não só falou, virou as costas e vazou, não. Os caras foram com ela. É resultado palpável. Entendeu? Ah, não, nós falamos muito. Qual o resultado? Ah, deve ter sido muito o resultado, porque a gente falou demais, mas não tem nada palpável. Essa aqui não. Ela falou, chamou e o povo foi com ela. É o que está escrito aí na sua Bíblia ou não, gente? Hein? Bota aí, meninos, para nós ver se minha Bíblia digital aqui está errada. Versículo 30. Saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Não foi só falou, foi levou até Cristo. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, Jesus, meu querido, come, senão o senhor vai desmaiar. A gente saiu cedo da Judéia, já é 2, 3 da tarde, o senhor ainda não comeu, esse sol quente na muleira, andamos a manhã inteira, come Jesus, senão você vai desmaiar, porque você está cansado, você sente sede, você sente fome, tudo bem que você é o Filho de Deus, 100% Deus, mas você está esvaziado da sua glória e 100% homem, daqui a pouco você desmaia. Aí Jesus diz, rapaz, eu como de um negócio que vocês nem conhecem. Está escrito aí ou não? Eu como de um negócio que vocês não conhecem. Como assim o senhor já comeu e nós não estamos sabendo? A gente foi lá comprar comida à toa, então? Não, rapaz. Esses discípulos meus é difícil de entender, né? A minha comida, 34, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Enquanto vocês estão preocupados em encher o bucho, eu estou preocupado em salvar as pessoas. E eu fico imaginando nós hoje, na nossa dinâmica de igreja, querendo genuína e bondosamente fazer missões. Eu fico vendo a gente nessa mesma cena dos discípulos. Jesus, Jesus, o senhor precisa comer. Jesus, como é que está o culto? O senhor gostou? Jesus, e olha só, nós botamos uma luzinha, as bandeiras, cantamos essa música. E aí, Jesus, o senhor está se agradando? Ele está falando, o que me agrada é salvar a gente. Vocês estão preocupados em encher o bucho, eu estou preocupado em salvar as pessoas. Quantas vezes nós não colocamos as nossas prioridades antes da prioridade de Jesus? Não, eu tenho que comer primeiro, depois eu vou. Eu não estou falando de comida, arroz, feijão, miojo com ovo, aleluia. Eu estou falando do nosso ventre, que é o nosso ego.
somos egoístas, a gente quer fazer a nossa vontade primeiro, depois a vontade de Deus. Enquanto eu não estiver satisfeito, eu não posso agradar o Senhor. E Jesus está dizendo, primeiro a vontade do meu Pai, depois a necessidade do meu ventre. Para fazer missões a gente precisa aprender a colocar Deus antes do ventre. Porque é melhor ter Deus de ventre vazio do que ter o ventre cheio sem Deus. Olha esse 35. Vê se isso aqui não é mais atual que o jornal de amanhã. Vocês não estão dizendo que ainda faltam 4 meses para a colheita do trigo? Eu, porém, digo a vocês, levanta os olhos e vejam, já está na hora de colher. Que é isso, Jesus? Ainda falta 4 meses. O trigo ainda não está maduro. Quando fica maduro, fica tudo branquinho. Não está tudo branquinho ainda. Aí Jesus, não, é porque vocês estão olhando para baixo. Eu já falei com vocês, olha para cima. Levanta os olhos. Sabe, irmãos, quando a gente fica dando muita justificativa para Deus, muita argumentação para não fazer missões, a gente está focando aqui no primeiro andar, e Deus está falando, esquece o primeiro andar, vamos focar no segundo andar. Quanto a gente acha que não dá para fazer, Deus está dizendo, já está passando da hora de fazer. Não, mas ainda falta 4 meses. A gente ainda não está preparado. A gente ainda não teve o treinamento específico. A gente ainda não aprendeu usar aquele monte de ferramenta para poder fazer a colheita. E Deus está falando, vai logo, que senão daqui a pouco apodrece. Não esperem, já está na hora de colher. Quem colhe recebe desde já a recompensa. Ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Aí às vezes a gente olha para esse texto e é tentado a interpretar aqui. Um irmão semeou, falou da palavra, e eu, outro irmão, vou então ganhar a pessoa. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Só que Jesus está falando aqui de uma realidade espiritual. Ele está falando do segundo andar, ele não está falando do primeiro. E no capítulo 3, João já deu uma dica para nós do que Jesus está falando. Porque quando ele falou para o Nicodemo, você tem que nascer de novo. O Nicodemo, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? O Nicodemo está focado no primeiro andar. Jesus já está falando da realidade do segundo andar. Está falando de uma verdade espiritual. Portanto, a gente não pode olhar para isso aqui numa realidade material, humana. A gente tem que olhar numa realidade espiritual. De fato, quem foi que semeou? Foi Deus. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Ele só tinha uma semente. O que ele fez? Plantou ela na terra. Para quê? Para que quando a partir da primeira semente plantada tivesse muitos frutos, ele mesmo fizesse a colheita. Será que é isso mesmo, pastor? Muito simples, continua lendo, chega lá no 15, ele fala, quem é o agricultor? É o meu pai. Porque dele, por meio dele e para ele. Quem semeou foi o Deus. Quem está adubando e trabalhando, irrigando, é próprio Deus. E quem vai fazer a colheita é o próprio Deus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos na obra da salvação do homem. O Pai semeando, o Filho regando e o Espírito colhendo. Naquele grande dia haverá uma grande colheita. Do que Paulo está falando? Segunda vinda, o Espírito que habita em nós
Pois no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. A gente sempre é tentado a interpretar isso na ótica humana. Está errado? Não. Falando de missões, que a mulher acabou de converter e já está ganhando outro, isso aqui é um texto sobre missões. Os princípios está tudo aqui. Quem é que pode fazer missões? Está aqui. Como é que faz missões? Está aqui. Quais os motivos? Está tudo aqui. Então olhar nessa ótica humana não está errado. O que eu estou fazendo com você é, além da ótica humana, vamos olhar também a ótica divina. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Porque o nosso Deus existe em 3 pessoas. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Vamos olhar para o segundo andar, gente. Vamos olhar na perspectiva espiritual da coisa. Vamos enxergar um pouco mais além da ponta do nosso nariz. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Está percebendo agora? Que não é um ser humano que semeia e outro ser humano que colhe. Ele está dizendo, ser humano nenhum semeou não. Ainda assim, vai colher. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Tem a ótica humana? Sim, mas amplia um pouco mais e olha a ótica divina. Olha o que está por trás dessas palavras. Os princípios eternos da missão de Deus. Deus está em missão. E Ele está na missão de alcançar a gente, para alcançar através da gente. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher. Qual foi o testemunho? Ele me disse tudo o que eu já fiz. 39. Meus irmãos, toda pessoa alcançada por Cristo, e por isso deve se tornar imediatamente um missionário, precisa ter essa frase nos lábios: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Deus conhece tudo. A gente engana todo mundo, mas Deus a gente não engana. Existe algo no meu passado que diz que eu não tenho salvação, muito menos posso ser um missionário. Só que aí Jesus vem e fala assim, ó: eu sei tudo que você fez. Sabe? Sei. E o que eu mereço? Ser salvo. Não, mas eu não mereço ser salvo. Não, você de fato não. Mas eu mereço e estou a fim de te oferecer. Você quer? Eu quero, mas o preço deve ser muito caro, porque eu fiz muita besteira. O problema é que a gente acha que tudo que a gente fez não é nada. Tudo que os outros fazem, e é muita coisa. Essa nossa tendência de se achar mais certo, de se achar mais santo, de se achar melhor. Jesus está dizendo, não, diante de mim não tem essa história não. Eu sei exatamente o que você pensou, o que você desejou, o que você fez, o que você falou. Eu sei tudo. Oh Jesus, então para mim não tem mais jeito. Ele, não, aí é que eu vou usar mesmo. Porque onde abundou o pecado, sobrou graça. Quando os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Olha que coisa linda. A mulher toda errada é salva. Vira uma missionária. Traz um monte de gente para conhecer Jesus. Os caras conhecem Jesus. Gosta tanto que fala, o senhor podia ficar com a gente? Aí Jesus fala, eu vou ficar.
um judeu ficar hospedado na casa de samaritanos. Isso nunca existiria na história. E Jesus diz: não tem problema não, eu fico com vocês. O que eu vejo aqui, irmãos, é que a gente precisa, para fazer missões nesse Brasil, é permitir que Jesus transforme o nosso presente. A gente sabe que Ele transformou o nosso passado. Não, Ele perdoou de tudo que eu fiz. Eu vou para o céu. Não, lá no futuro, quando Ele voltar, eu estou de boa, perdoado, eu subo com Ele. Mas e hoje? Hoje eu... Aí a gente não sabe o que fazer, não sabe o que responder, não sabe o que falar. Lá tá resolvido, lá está resolvido. Mas e agora? Bom, agora eu frequento uns eventos. Aí Jesus fala: não, agora vocês vão contar para todo mundo. Agora vocês vão trazer o povo para mim. Vocês vão fazer com que o povo peça que eu fique com eles. Porque uma coisa é nós vir até Jesus, outra coisa é Jesus ir até nós. Uma coisa é eu estar feliz com Jesus, outra coisa é Jesus estar feliz comigo. Eu acho maior graça quando, para dar uma animada na igreja, algumas pessoas falam: quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Todo mundo. Claro que eu estou feliz com Jesus. Uma roupa boa, uma comida boa, aleluia, louvado seja Deus. É lógico que eu estou feliz com Jesus, a quantidade de coisas que Ele está fazendo de bom para mim. Agora, e se eu perguntar: com quem Jesus está feliz? Com quem Jesus está feliz? Porque as pessoas irem até Jesus é uma dinâmica. Jesus decidir ficar com elas é outra dinâmica. Muitos outros, creram nele por causa da palavra de Jesus. A mulher acabou de converter. Ela já é mãe na fé. Umas horas depois ela já vira vó na fé. Porque a turma que ela levou pediu para Jesus ficar. Quando Jesus ficou, outros creram. Então já tem uma segunda leva de crente, netos na fé da samaritana. Porque quando a gente entra nessa dinâmica de fazer missões do jeito que Jesus quer e gosta, a multiplicação vira exponencial. Aí a gente não vive na dinâmica da adição, a gente vive na dinâmica de multiplicação. Eu falei para 1, mas aquele 1 falou para 2, então 1 virou 3. E eu tenho filho, daqui a pouco eu tenho neto, daqui a pouco bisneto, aí daqui a pouco tataraneto, e fica incontável, porque se torna exponencial. E dizia uma mulher: agora não é mais por causa do que você falou, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O povo está dizendo assim: samaritana, o que você falou foi muito importante, fez a gente ir até Jesus. Mas quando Jesus veio e começou a falar com a gente, aí a gente nem lembrava mais de você, porque o negócio é o que Ele começou a passar para nós. Essa é a última etapa de fazer missões. Cristo alcança a gente fala para outros, alcança outros que vão até Cristo, vira para a gente e fala: tchau, não preciso mais de você. E só com Jesus agora elas reproduzem um comportamento. Ou seja, ô mulher, muito obrigado que foi você que apresentou Jesus para nós, mas sinto muito, agora você já ficou pequena. Por quê? Porque agora eu já estou falando direto com Ele. Por isso que o pastor Eugene Peterson dizia que o bom crente é aquele que é desnecessário. E aí ele aplicava: o bom pastor é aquele que se faz desnecessário. Pastoreou tão bem que
Porque as pessoas não precisam mais dele. Elas conseguem ir direto em Jesus e já resolver. É o que aconteceu com a mulher samaritana. Ó, o que você fez foi massa, foi da hora, foi top. Você levou a gente até Jesus. Mas ó, mulher samaritana, eu sou eternamente grato a você, mas tchau para você. Agora eu tenho um relacionamento direto com ele. Eu sou eternamente grato ao André, que me levou para Jesus. Eternamente grato. Mas hoje eu já não pergunto nada para ele. Já não preciso mais da orientação dele. Por quê? Porque aí eu já fui direto. Então ele se tornou desnecessário para mim. Quer dizer que ele se tornou menos importante? Não, a importância dele continua igual. Só que agora eu consegui direto com ele. Isso se chama maturidade cristã. O problema nosso é que a gente quer ficar na primeira etapa. Aceitamos Jesus e ponto. Aceitamos Jesus, vamos para o céu, já está tudo resolvido. Aí a gente não quer falar para ninguém, a gente não quer levar Jesus para ninguém, Jesus não se relaciona com ninguém, as pessoas não atingem maturidade e autonomia direto com Jesus. E a gente tem aquela impressão de que quanto mais precisam da gente, mais a gente está fazendo certo. Só que o texto está dizendo que não, que o certo é as pessoas com Jesus se resolverem. Então Jesus faz em mim primeiro, pois ele me usa para chamar outros, os outros vêm, Jesus faz neles, eles desejam a presença de Jesus, me agradecem e se despedem, e sozinho com Jesus eles se resolvem. E aí o que eles fazem? Eles reproduzem essa mesma dinâmica. E é por isso que tem 2000 anos e esse negócio não para de acontecer e de crescer. Porque sempre vai ter alguém que não merece sendo salvo, sendo feito um missionário, alcançando muitos que não merecem, que serão feitos missionários para alcançar muitos, e assim sucessivamente até ele voltar para buscar todo mundo. Por isso que a gente faz missões em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Porque Jesus transforma o nosso presente. E é para hoje. A mulher não fez missões no futuro, não. Ela converteu e virou missionária no presente. Foi no futuro. E muitos dias depois, tendo Jesus ido para Galileia, a mulher resolveu falar para os outros. Não. Imediatamente ela foi falar. E o povo que veio imediatamente pediu para Jesus ficar. Olharam para a mulher e imediatamente entenderam que não precisava mais dela. E imediatamente foram fazer com outros. Irmãos, está chegando a hora. Na verdade já chegou. Em que nós não vamos mais viver das experiências do passado. E nem viver dos sonhos do futuro. Mas vamos viver do que Deus está fazendo no presente. Contar histórias atuais. Contar histórias de hoje. Falar do que Jesus está fazendo hoje. Ele fez muito, glória a Deus. Vai fazer demais, aleluia. Mas eu preciso falar do que está acontecendo hoje. O que é que Ele falou comigo hoje? Onde é que Ele me usou hoje? Qual foi a experiência de hoje? O que é que está sendo muito bom hoje? Jesus transformou o que hoje? No capítulo 11, João relata novamente coisa que só ele relata. O do Nicodemos no 3 é só ele que fala, a samaritana no 4 é só ele que fala, a videira no 15 é só ele que fala, e o Lázaro no 11 é só ele que fala. Vocês lembram? Quando Jesus volta mais ou menos 11, 20 e pouco ali, ele voltou de novo para Betânia, o Lázaro morto, aí a Marta correu ao encontro dele e falou: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei, mesmo hoje, que se o senhor pedir ao Pai, tudo Ele pode conceder. Aí Jesus: então bora para o cemitério que o seu irmão vai reviver. Aí a Marta fala: não, eu sei que ele vai reviver. Naquele dia, a Marta joga a experiência dela para o futuro. Não, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Naquele último e grande dia em que todos vão ressuscitar. Aí Jesus fala: não, no futuro não. Hoje seu irmão vai viver.
Nós temos essa mania péssima, ou de olhar para o passado, ou de olhar para o futuro. E a gente esquece que só existe um tempo para nós, o presente. Ninguém consegue viver nem no passado, nem no futuro. A gente só vive no presente. E é o tempo que a gente menos vive, porque a gente ou está focado no passado demais, ou está focado no futuro demais. Foca demais para cá, ansiedade. Foca demais para lá, depressão. Ou o contrário, já nem sei mais. Por que a gente não foca no presente? Porque o tempo que a gente está vivendo é hoje. O escritor de Hebreus disse: aquele povo não entrou no deserto. Por quê? Porque eles não valorizaram o hoje. Não endureçai os vossos corações, porque Deus está falando e quer salvar hoje, diz o escritor aos Hebreus. Para de dar testemunho do que já aconteceu. Para de acreditar naquilo que vai acontecer. Começa a focar no hoje. O que é que você tem para falar de hoje? E o que é que você pode viver de extraordinário hoje? Aquela mulher não tem nada de passado, não tem nada do futuro. O negócio daquela mulher é o hoje. Eu estou com sede, eu vou buscar água hoje. Então eu encontrei com Jesus hoje. E aí eu virei missionária hoje. E eu fiz filho na fé hoje. E meus filhos fizeram outros filhos, eu virei vó hoje. É tudo instantâneo. Por que a gente fica jogando para frente? Eu tenho certeza que um dia esse negócio que eu tanto oro vai acontecer. Até a nossa fé é projetada para o futuro. Por que a gente não consegue crer no agora? Sendo que o único tempo que a gente realmente vive é agora. Jesus transforma o nosso presente, porque Ele já operou no nosso passado e já garantiu o nosso futuro. Então o dia de termos a nossa maior experiência é hoje. Quantas vezes a gente fica vivendo as coisas do passado ou projetando as coisas no futuro? Não quando tudo tiver resolvido, não quando tudo tiver esquematizado, não porque lá no futuro assim, nananã, e aí a gente acaba não fazendo nada, porque só dá para fazer agora.